Olá, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a esse painel de mais uma edição do FIB. Eu sou o Rafael Zanata, eu sou diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Estou muito contente de recebê-los virtualmente durante a pandemia por mais um encontro que tem um objeto central, sendo já discutido há muitos anos aqui dentro do próprio FIB, que é a intersecção entre concorrência e proteção de dados pessoais. Essa é uma temática que já aparece no Fórum da Internet do Brasil desde 2018, a partir de uma provocação, inclusive, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é co-proponente desse painel, e que tem trazido para dentro do fórum, para dentro dos espaços de governança da internet, essa reflexão sobre a reinvenção do direito antitrust, a intersecção do direito concorrencial com a problemática de proteção de dados pessoais e como que isso se conecta a esse pilar dos direitos digitais. Lembrando que o Marco Civil da Internet prevê também a proteção da concorrência como um dos valores, como um dos elementos estruturantes para se pensar o avanço e expansão da internet no Brasil. Esse é um workshop que tem pessoas de diversos setores reunidos. Eu estou muito contente de poder introduzir essa temática e ter aqui os convidados que eu já vou apresentar, representando diferentes setores e com a sua visão bastante enraizada nesse debate. E só a título de rapidíssima introdução, vale lembrar que a própria discussão sobre como que se propõe essa intersecção, esse caminho duplo, tanto a comunidade de direito à concorrência falando cada vez mais de proteção de dados pessoais, como a comunidade de proteção de dados pessoais apontando para essa necessária intersecção e diálogo com defesa da concorrência, é uma discussão que não é tão nova. Desde 2014, por exemplo, a European Data Protection Supervisor, na época do Giovanni Buttarelli, que infelizmente faleceu, mas ele tinha um documento super importante lançando uma grande agenda de intersecção para esse campo, e nós percebemos também na comunidade concorrencial, nos últimos 3 anos, sucessivos eventos, esforços de pesquisa, documentos que o próprio CAD publicou em termos de revisão de literatura e compreensão da movimentação de outras autoridades que apontam, de fato, para um diálogo profundo entre essas áreas. Esse diálogo, evidentemente, não significa uma fusão ou simplesmente a criação de um campo transdisciplinar. Ele envolve também a discussão sobre as competências, quem faz o quê, quais são os limites dessa intersecção, quais são os limites, inclusive, de racionalidade jurídica, por assim dizer, em termos de aplicação de regras que podem ter, muitas vezes, o mesmo espírito no nível mais macro, mas que diferem muito em termos de instrumentais, em termos de razão de ser e de procedimentos. A gente tem nesse objetivo, nesse fórum de hoje, a proposta que tenhamos falas dos setores que possam se complementar e traçar um diagnóstico do conjunto de desafios relacionados a essa agenda de intersecção, com algumas grandes questões mais macro que vão perpassar a fala de todos nós. Então, por exemplo, qual é o impacto da concentração de poder ou concentração de mercado no nosso valor de liberdade na rede, tendo em vista o papel que determinadas plataformas possuem sobre o debate público, sobre a mediação de conteúdo, no próprio acesso à internet, por meio de práticas de zero rating, por exemplo, os efeitos da própria dinâmica desse direito à portabilidade, que é previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e que é também um dos pilares dos múltiplos documentos que saíram nos últimos anos, como o Stigler Report, o Unlocking Digital Economy e outros relatórios que falam também sobre a centralidade de portabilidade e de interoperabilidade, como um elemento crucial para se destravar o fluxo de dados, diminuir barreiras de entrada e dar mais centralidade também ao direito do titular de escolher para onde os seus dados vão circular, em quais mercados, e a forma como o direito concorrencial também tem sido impactado por um debate sobre aumento da concentração, que envolve uma ampla reflexão também sobre as fusões e aquisições, sobre essa discussão de Killer Acquisitions, Data-Driven Mergers, essa terminologia mais técnica da comunidade de direito concorrencial, que está atrelado a uma prática comum na última década, de fato de grandes empresas observarem empresas menores que despontam em certos mercados, que têm métodos inovadores do tratamento de dados pessoais e que adquirem essas empresas, passam a incorporá-las dentro do seu grupo econômico, e isso tem levado grandes discussões, especialmente como aconteceu no caso do Google Fitbit, que foi um caso que teve ampla participação também na sociedade civil. Então, são vários tópicos que estão aqui relacionados à nossa discussão, e que a gente tem como objetivo fazer esse
esse panorama mais voo de pássaro, né, observando por cima algumas das discussões mais importantes, né, que estão acontecendo, sem a pretensão de exauri-las. É impossível em um seminário de 1h30 a gente fazer algo completamente genial e ter alguma tese inovadora, mas isso é super importante para justamente fazer o contorno dessa discussão e deixar ela cada vez mais ampla, mais democrática. Acho que o nosso objetivo constantemente tem sido de promover esse tipo de discussão para um público maior. Então, a nossa próprio objetivo aqui não é tentar fechar em discussões muito técnicas, mas ter esse cuidado também de explicar os conceitos de forma mais ampla, evitar esse tecnicismo e amplificar a discussão. Então, nós temos aqui como convidados, né, para esse painel, e eu fico muito feliz, a Camila Leite, que é advogada e que trabalha no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, né, uma organização sem fins lucrativos que existe desde 87 no Brasil, que tem um papel muito importante, né, de amplificar a discussão sobre direitos coletivos, né, um papel histórico. A Camila está à frente desse trabalho de direito concorrencial. A Patrícia Sakovski, que é superintendente adjunta no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a nossa autoridade antitrust no Brasil. Muito obrigado, Patrícia, pela presença, estamos bastante honrados de tê-la conosco. A Marcela Matiuso, né, que é advogada no VMCA, no escritório de advocacia focado em direito concorrencial. A Marcela, que também tem ampla experiência como advogada e pesquisadora, com mestrado e doutorado em andamento na Universidade de São Paulo, um trabalho também anterior no próprio CAD por muitos anos, e que é uma liderança nacional nessa discussão, que vai trazer muitos elementos também da sua perspectiva de advogada e de pesquisadora. E o Lucas Gribler da Mota, que é um super parceiro, um pesquisador de Chicago, que está em Chicago fazendo o seu mestrado, que foi um pesquisador que também colaborou com a nossa associação de pesquisa, com Data Privacy, na elaboração de um estudo sobre essa problemática, né, dos Data-Driven Mergers, uma pesquisa inédita, publicada em maio, que será publicada em inglês no próximo mês, e que tem um caráter bastante inovador. É uma pesquisa que tem circulado bastante nesse meio e lança novas luzes dessa discussão sobre procedimentos, até métodos de investigação que o CAD precisa rever diante da problemática dessas fusões e aquisições centradas em dados. Então, vale dizer também que nesse esforço do FIB, né, isso está conectado a um projeto de pesquisa que o IDEC executa conosco, com Data Privacy, há mais de um ano. Nós temos um financiamento de uma entidade também filantrópica, que é a Open Society Foundations, que tem nos apoiado para promover esse conjunto de ações, né. Esse evento aqui não tem que ser visto isoladamente, mas dentro de um espectro maior, no qual nós tivemos um curso, né, inédito, chamado Concorrência, Dados e Mercados Digitais, que foi gratuito, né, que teve 40 participantes de diferentes setores, e que foi um curso com o objetivo de ampliar a discussão sobre concorrência e proteção de dados pessoais. Tivemos a pesquisa lançada com o Lucas em maio, tivemos uma série de eventos também públicos, né, com muitos de nós participando, com a ideia de criar uma agenda permanente e constante de discussões. Então, esse encontro hoje, né, no FIB, na 11ª edição do FIB, ele é mais um elemento, né, dentro dessa grande agenda feita por duas organizações da sociedade civil, Data Privacy e IDEC, que tem colaborado com o objetivo de promover discussões com interesse público. Então, o nosso maior objetivo é, de fato, democratizar esse debate, tentar largar um pouquinho mais as fronteiras para que tenham mais participantes, e com o objetivo de que a sociedade civil também possa ser uma voz ativa e que tenha canais de entrada, de irrigação dentro das autoridades que têm amplíssima competência e conhecimento técnico para continuar lidando com esses casos. Feita essa introdução, eu já quero passar para Camila Leite, que nesse período de 10 minutos fará a apresentação e a introdução também da visão do IDEC, né, sobre essa intersecção e como tem sido esse muito empolgante ano de 2021, né, Camila, com tantas novidades e tantas ações acontecendo. Obrigado, Camila. Total. Muito obrigada, Zanata. É um grande prazer estar aqui. Obrigada pela parceria. Um grande prazer e uma grande responsabilidade também, estar com grandes especialistas da área, que eu admiro muito. E responsabilidade em ser a primeira.
mas eu vou trazer, como o Zanata bem disse, esses aspectos mais introdutórios para abrir espaço para os próximos palestrantes. Então, se puder passar para o próximo slide, nesses aspectos introdutórios, o que eu pensei em falar foi primeiro sobre a privacidade, então, ampliando um pouquinho até o escopo, a privacidade e a proteção de dados como um elemento de qualidade dentro do direito concorrencial. Então, mesmo utilizando uma visão um pouco mais conservadora do direito concorrencial, como a gente consegue ver essa intersecção? Eu vou tentar não ser muito técnica, vou trazer mais características gerais para apresentar esse panorama. E aí, para concretizar um pouquinho essa discussão, eu trouxe 2 casos de atuação do IDEC. Um caso é o ato de concentração da aquisição da Fitbit pela Google, e o outro é uma análise de uma possível infração à ordem econômica, que é a mudança da política de privacidade do WhatsApp. E como o Zanata bem disse, são 2 casos em que a sociedade civil tem ficado muito atenta, e nesse esforço do IDEC e nessa parceria também com Data Privacy nesse âmbito educativo, mas assim, esse esforço de ter uma sociedade civil atuante também nesse nicho que é muito importante, que é o do direito concorrencial, inclusive no âmbito de mercados digitais. Então, passando para o próximo slide, e falando em mercados digitais, eu vou focar um pouco minha apresentação aqui nesses mercados, mas para a gente trazer esses aspectos introdutórios, eu trouxe aqui algumas características gerais de mercados digitais, e para quem é dessa área de direito da concorrência e já entende um pouco dessa questão de mercados digitais, talvez seja um pouco repetitivo, mas como a gente está num evento de escopo mais amplo, de internet, que vale que isso seja colocado para dar espaço para os próximos palestrantes. Então, primeiro, quando a gente está falando em mercados digitais, a gente está falando em mercados de múltiplos lados, mercados de 2 lados ou múltiplos lados. Então, a gente tem uma plataforma intermediadora, por exemplo, uma rede social. E aí, de um lado da plataforma, a gente tem usuários que interagem entre si, e aí, quanto mais usuários existem, existe uma tendência que existam ainda mais usuários. Ou seja, o valor da plataforma aumenta na medida do crescimento dos seus usuários. Então, a gente tem essa característica de mercado de múltiplos lados, usuários e, por exemplo, anunciantes de outro lado, e existe uma retroalimentação, quanto mais usuários, mais usuários. É o que a gente chama de externalidade ou efeitos de rede diretos. E, ao mesmo tempo, quanto mais aumenta o número de usuários, existe uma tendência, por exemplo, do outro lado da plataforma, de aumentar o número de anunciantes também, que procuram a atenção dessas pessoas, né? A gente fala, por exemplo, a terminologia do TIMVU, economia da atenção. Então, nesse espaço de intermediação, de interação entre usuários entre si e de anunciantes, os dados são muito relevantes, porque nessa dinâmica de interação, os anúncios são, por exemplo, em redes sociais, são anúncios direcionados, e os dados são insumos relevantes para que tenha esse direcionamento. Dessa maneira, os dados têm papel central dentro dessas plataformas. Inclusive, os dados têm papel central para uma dinâmica que o preço monetário do lado dos usuários não necessariamente é tão relevante. Então, muita gente fala que esses mercados são de preço zero. Porém, quando a gente fala que são de mercados de preço zero, a gente está pensando no preço zero no sentido monetário e para o lado dos usuários. Mas em sendo um mercado de 2 lados, a gente tem que pensar na interação disso tudo. Então, a gente tem plataformas anunciantes que remuneram a plataforma por esses anúncios, e ao mesmo tempo existe um insumo muito importante nesses mercados, que são os dados, justamente. Pensando nisso, que o preço pode não ser tão relevante para os usuários finais e que dados são insumos relevantes, é importante a gente considerar, mesmo dentro do direito à concorrência, como esses dados impactam em aspectos de qualidade desses produtos, desses serviços, e nisso valoriza essa interação entre proteção de dados e concorrência. Então, a gente consegue querer que são relevantes, mas vendo um pouco essa dinâmica por trás, acho que isso fica um pouquinho mais claro. E passando para o próximo slide, apresentado esse panorama, queria trazer esses 2 casos de como isso pode ser relevante. E aí, o primeiro caso que eu trouxe foi a aquisição da Fitbit com a Google, e assim, pelo tempo ser curto, eu vou falar super rapidamente, mas desde já me coloco à disposição para completar na fase de perguntas, mas o receio que existe nessa aquisição, é a integração, um dos receios, é a integração da base de dados da Google, que não precisa nem dizer o quanto ela é robusta, o quanto ela é diversa, até porque esses mercados a gente fala que são de economia de escopo, né? Os dados têm utilidade para diversos tipos de mercado. Então, existem até atuações diversas, em diversos nichos. Então, a integração entre a base de dados da Google com a base de dados da Fitbit. Para quem não conhece, a Fitbit é uma empresa de relógios digitais de atividade física.
fitness trackers. Então, aqueles que analisam calorias, distância, qualidade do sono, etc. Ou seja, são relógios que coletam e tratam dados relativos à saúde das pessoas. No âmbito da proteção de dados, esses dados são considerados dados sensíveis, dados pessoais sensíveis, que têm que ser tratados com maior cuidado. E aí, dentro do direito concorrencial, existia uma discussão de como esses dados poderiam ser insumos relevantíssimos para a Google e que essa aquisição poderia tanto retar diminuição da concorrência em mercados não só de relógios, mas mercados de publicidade, alguns mercados digitais de forma ampla. Existia também um receio de impacto dos consumidores em termos de privacidade e de proteção de dados. A Comissão Europeia aplicou remédios para o caso, né? Então aplicou condicionantes para aprovação dessa operação, e existem outras autoridades que estão analisando essa concentração. Próximo slide. O IDEC foi provocou a autoridade brasileira também a autorizar isso no âmbito brasileiro, isso ainda está pendente, mas a gente considera essa questão importante e esse caso paradigmático também para a gente refletir um pouco mais dessa interação dentro de mercados digitais. E aí, passando para um próximo slide, a gente entra nessa fase final da minha apresentação, que é a mudança da política de privacidade do WhatsApp, que ocorreu agora nesse ano de 2021, mas parte de um longo histórico, né? Desde a compra do WhatsApp pelo Facebook em 2014 ou 2014, acho, ou 2016. Já existia uma primeira mudança na política de privacidade, e esse é um tema que tem sido muito relevantemente discutido. E esse é um caso muito legal para a gente pensar nessas interações entre as áreas. Tanto as que estão no título desse painel, então, proteção de dados e concorrência, mas ampliando um pouco mais, privacidade e também direitos dos consumidores. Aqui a gente adaptou uma imagem de um guia da autoridade australiana, a ECCC. E é muito legal para a gente ver essa intersecção entre proteger dados e privacidade, concorrência, proteção do consumidor. E eu destaquei aqui esse objetivo dessa intersecção, que eu achei muito bem colocado aqui pela autoridade australiana, que é o objetivo de mercados movidos a dados competitivos, por consumidores bem informados na dimensão de preço, de qualidade, que foi o que eu falei no início, incluindo proteções, níveis de proteção de privacidade. Então, esse tem sido um objetivo claro, uma intersecção clara de análise. E o caso do WhatsApp é paradigmático nesse sentido. E aí, para o próximo slide, o IDEC, considerando esse panorama de intersecção, aproveitou que esse caso gera diversas preocupações nessas diversas esferas, e o IDEC enviou perguntas, provocações a essas três autoridades, né? Então, a Autoridade de Consumidor, que é a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e no âmbito do direito à concorrência, provocou o Ministério Público Federal junto ao CAD. Isso acabou gerando, depois de um tempo, uma união entre essas autoridades, então, somada ao próprio CAD e somada ao Ministério Público Federal, se puder passar para o próximo slide, isso acabou gerando recomendações sobre essa mudança da política de privacidade. Essa foi uma cooperação interinstitucional que foi memorável, assim, histórica, tanto no Brasil como no mundo, e que foi muito importante. E o IDEC ainda traz necessidade de maior aprofundamento disso, né? A gente está numa fase de recomendação e seria necessário um maior aprofundamento, mas um tema relevante que foi trazido são os aspectos mesmo de direito concorrencial dentro dessa recomendação. E é muito interessante se considerando que, de direito da concorrência, que traz que um abuso de posição dominante, então, de modo um pouco mais amplo, um abuso de poder econômico poderia ser gerado por essa imposição de compartilhamento obrigatório de dados entre o WhatsApp e o Facebook. Então, é muito interessante que a gente perceba essa intersecção tanto no âmbito de análise de concentrações, como na análise de infrações à ordem econômica, e isso merece maior aprofundamento, e os painelistas que me seguem acho que vão conseguir aprofundar ainda mais. Então, se puder passar para o próximo slide, encerro por aqui e agradeço desde já a oportunidade, me coloco à disposição para perguntas. Muito obrigado, Camila. Foi extremamente sintética e com muita qualidade a apresentação. Dá para ver que o IDEC tem trabalhado muito esse ano, né?
e deve estar muito presente também perante o CAD. O CAD deve estar sendo constantemente provocado, né, perante o IDEC, e o CAD tem tido um trabalho muito atencioso, né, com essa intersecção. Eu lembro, né, Patrícia, em 2019, o próprio debate sobre o Stigler Report com o Gene Kimmelman e também os eventos do Unlocking Digital Economy, né, o CAD sempre atento. Queria pedir para você apresentar também essa visão, essa preocupação do CAD com relação a essa intersecção que é o nosso debate de hoje. Obrigado, Patrícia. Bom dia, Rafael, Camila, Marcela, Lucas e a todos que nos acompanham hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar deste painel sobre esse tema que não é só tão interessante, mas pertinente e na ordem do dia, né? De fato, o IDEC tem estado bastante presente e aqui nos vemos geralmente em diferentes fóruns, porque o tema realmente é bastante relevante. A Camila tocou agora sobre alguns temas ligados à análise de atos de concentração. Então, eu vou pegar esse gancho para falar um pouco sobre as intersecções entre as áreas de concorrência e proteção de dados e para onde estamos caminhando nesses temas. Então, quando a gente fala de atos de concentração, uma das grandes questões diz respeito a quais operações analisar, né? Então, a Camila trouxe a questão do Google Fitbit, que também diz respeito a isso. Então, esse debate, ele é muito grande em relação a critérios de notificação, né? No Brasil, essa obrigatoriedade se baseia basicamente em faturamento das empresas envolvidas, né? Apesar de a gente ter também a possibilidade de analisar operações com base no parágrafo 7º do artigo 88 da Lei 12.529, quem não for da área quiser dar uma olhadinha lá, né? Então, que o CAD tem essa faculdade de, no prazo de 1 ano, a contar da data da consumação da operação, de requerer a submissão de um ato de concentração, mesmo que ele não fosse naturalmente de notificação obrigatória com base nos critérios de faturamento, né? Contudo, a gente tem críticas e amplas discussões sobre esse tema, né? Então, será que as operações que envolvem a junção de grandes bases de dados com potencial anticompetitivo estão mesmo sendo capturadas? Será que estão sendo identificadas aquelas ditas killer acquisitions, né? O Rafael mencionou quando uma empresa pequena, inovadora, acaba sendo adquirida por uma incumbente, de modo, de repente, a eliminar uma concorrência potencial. Então, para amparar esse debate, que não é só do Brasil, ele está no mundo todo, eu gostaria de destacar aqui 2 iniciativas do CAD. A primeira é a que a gente tem chamado de acompanhamento de mercado. Então, também em linha com o que o Artice fez, né, nós fizemos um levantamento pedindo a grandes empresas de tecnologia que nos informasse sobre as fusões e aquisições ocorridas nos 10 últimos anos, né? Então, qual que é a ideia disso? É ter mais informação para a gente entender, de fato isso está acontecendo? Eu preciso de alguma mudança? Né? Em vez de ser só em cima de bases teóricas. E um outro projeto que eu queria mencionar é um que está sendo feito com a ICN, que é o International Competition Network. E com esse projeto, a gente está fazendo o levantamento do procedimento para notificação de atos de concentração, ou seja, para cada jurisdição, o que eles entendem que é uma operação de notificação obrigatória que tem que ser analisada. Não só como é hoje, mas o que tem sido feito de alteração desses países nos últimos anos e o que está sendo, de repente, considerado, né? Esses estudos ainda estão em andamento e a gente não sabe se eles vão acabar ensejando alguma mudança legislativa no Brasil ou algum ajuste menor na nossa política da concorrência. Mas, com certeza, eles vão trazer insumos para nos ajudar a pensar essas questões. E algumas perguntas relevantes, né, dado esses insumos, são também, né, aqueles países que fizeram alterações nos seus regimes de notificação, a gente conseguiu identificar uma melhoria, né, isso está sendo mais efetivo? O que são os prós e os contras? O que a gente consegue aprender da experiência ali dos outros? A outra questão que a gente tem que sempre levar em conta, e que, estando lá no CAD, né, é algo que está sempre na minha cabeça, pelo menos, é que os nossos recursos, eles são um tanto escassos, realmente, né? Então, o CAD, com seus servidores, com toda a sua máquina, assim, com toda a administração pública, ela gera um custo para a sociedade, e como a gente pega esses recursos nossos, né, o tempo de toda a equipe,
tudo que a gente tem de infraestrutura, como a gente usa melhor esses recursos para ter um melhor efeito em termos de concorrência. Tudo bem, mas e a NPD com isso, a proteção de dados, né? Então, em relação a esses projetos, hoje a NPD, ela não está diretamente envolvida com eles. Né? A gente não sabe se vai ter uma alteração substancial nessas questões, mas mesmo que tudo fique como está, eu tinha falado daquela possibilidade de a gente analisar atos de concentração, né? Seria muito interessante que a NPD também pudesse auxiliar o CAD a identificar operações, mesmo que não sejam, né, não caiam nos critérios de faturamento, que pudessem ensejar potenciais riscos à concorrência. Então, estando bem próxima da questão de dados, ela não pode ser ali um alerta. Então, né, talvez a gente tenha um peso. Olhar tudo, ou então conseguir captar melhor essas operações que possam ensejar uma análise mais detalhada. Então, esse é um exemplo de uma potencial cooperação aqui, né, hipotética, ainda entre a NPD e CAD, que não aconteceu. Mas mesmo com a tenra idade da NPD, a gente já tem construídas as bases para a cooperação entre as duas instituições. Né? Acho que, como muitos sabem, recentemente nós assinamos o Acordo de Cooperação Técnica, CAD e NPD, que já reflete de forma concreta a aproximação entre os dois órgãos. Né? E aí, como a Camila mencionou, já teve também esse evento em que as diferentes autoridades, não só a CAD e a NPD, mas Senacom, o Ministério Público, se juntaram para cooperar numa questão que já gerava essas intersecções entre as diferentes políticas. Né? Agora, eu aproveito aqui esse momento, além de falar dessas cooperações por ACT, né, Acordo de Cooperação Técnica e tudo mais, tem um tipo de alinhamento ou busca de interseção entre essas políticas que é um pouco menos visível. E o que acontece, né? O corpo técnico da própria NPD, ele está sendo criado com servidores provenientes de diferentes órgãos da administração pública, inclusive do próprio CAD. Né? Então, isso por si só já permite a gente criar essa rede de pessoas, que no fim das contas são as pessoas que fazem as políticas, né? Para a transferência desse conhecimento e a busca de convergência entre as diferentes políticas. Então, a gente tem pessoas não só do CAD, mas que vêm de agências reguladoras e assim por diante. E para que essa atuação entre as diferentes políticas seja coordenada, seja coerente, é muito importante esse exercício de delimitar as esferas de competência de cada um dos órgãos. Né? Como cada um vai agir, como a gente vai pegar as nossas competências, os nossos instrumentais para conseguir o melhor resultado de política pública. Então, em relação à competência do CAD, né, o que é inquestionável é que a gente tem que defender a concorrência e o processo competitivo. Né? Apesar de todos esses órgãos, não só a NPD, mas também Senacom, né, estarem buscando o bem-estar do consumidor, cada um faz, às vezes, por uma via diferente. O caminho do CAD é o bem-estar via concorrência. Né? E a concorrência gera bem-estar? É só por gerar preços mais baixos? Não. A gente também pode ter a concorrência que propicia produtos e serviços de mais qualidade, mais diversidade de produtos e serviços, mais inovação. Né? E o que significa a gente ter concorrência? É isso que a gente quer proteger. Significa, por exemplo, a gente ter rivalidade. As empresas que estão lá, elas estão ali como rivais, tentando uma ser melhor que a outra. E não só, mas a potencialidade de contestação de um poder de mercado. Né? Então, eu tenho uma empresa ali muito poderosa, tem alguém que pode ir lá e tomar esse lugar? Não. Né? Você estava reinando, mas eu tenho um produto melhor, vou tomar o seu lugar aqui. E como que a gente avalia a existência disso? O que é relevante? Basta a gente olhar para o nível de concentração no mercado, né? Então, market share, por exemplo, né? Muitas vezes não. Muitas vezes, essa é uma visão um pouco estática, só uma fotografia. A gente costuma chamar isso de concorrência estática. Né? Então, eu vejo ali, eu tenho um share muito grande, e acho ali, eu tenho necessariamente um problema concorrencial. A questão é um pouco mais ampla. Né? Então, um ponto essencial é a gente verificar a existência ou não de barreiras à entrada ao mercado. Então, se eu tenho uma empresa muito poderosa, quem pode contestar?
alguém que vai conseguir entrar naquele mercado. Se eu tenho uma barreira muito alta, ninguém consegue, né? Agora, se as barreiras forem baixas, ou seja, se o mercado for aberto, se eu tenho um poder econômico, né, alguém que está conseguindo um monte de lucro, isso vai atrair outros que vão tentar também conseguir aqueles lucros altos, né, oferecendo algo melhor. Então, isso a gente chama um pouco de concorrência dinâmica, como a gente tem um produto, por exemplo, uma máquina de escrever, que é excluída no mercado, né, ou em grande parte, por um produto melhor. Ali um computador que te dá mais flexibilidade. Então, quando a gente tem ali inovações, né, essa transformação, mesmo que eu tivesse ali um share muito alto e que depois é substituído por outro, a gente tem aumento do bem-estar do consumidor. Se eu tenho ali um produto que pode ser melhor, né, aumentando aí esse bem-estar. Só que os dados, será que não podem os próprios dados constituírem essas barreiras à entrada? Né? E aí é interessante a gente pensar na Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, muitas vezes a gente pensa nessa lei como uma forma de limitar o que as empresas podem fazer com os dados dos usuários, né? O que é um dos seus grandes méritos. Né? Isso está sendo usado de que forma? De forma abusiva. Né? Então, essa utilização das informações do indivíduo passa a depender do consentimento do indivíduo para que aquele dado seja utilizado para finalidades específicas bem delimitadas. Mas um outro ponto-chave dessa lei é que ela reforça que a titularidade dos dados é dos usuários. Né? O dado é seu, você produziu o dado é seu. Então, com isso, ela abre uma possibilidade muito interessante de mitigar também eventuais barreiras geradas por dados. Então, se eu sou titular dos meus dados, eu não poderia pegar tudo que eu gerei num serviço, né, numa Big Tech aí da vida, passar para um outro, de modo que esses dois pudessem se beneficiar de todas essas informações que eu produzi para treinar seus algoritmos e eventualmente me oferecer um produto melhor para as minhas necessidades. Né? Agora, será que isso é crível, que o usuário vai querer espalhar suas informações por diferentes empresas? A gente estava tentando restringir um pouco, né, essa coleta de informações. Né? Os dados, muitas vezes, são vistos como uma espécie de projeção do seu eu, da sua personalidade. Né? Eu vou querer espalhar isso à torta direita? Agora, em relação a isso, acho interessante mencionar um caso que passou pelo CAD, que é o do Guia Bolso, que é uma fintech. Né? Em suma, a gente tinha lá os clientes de um grande banco incumbente que queriam dar os seus dados, seu histórico de informações bancárias para o Guia Bolso, para que eles pudessem receber, com base no seu histórico de dados, ofertas de crédito, ofertas de soluções financeiras de diferentes concorrentes. Né? E o banco incumbente estava dificultando o acesso do Guia Bolso para essas informações, mesmo tendo esse consentimento do usuário e o desejo do usuário, do consumidor, de partilhar esses dados. Né? Então, esse eu acho que é um exemplo muito interessante, como muitas vezes pode ser, sim, do interesse do consumidor, que o dado dele esteja ali também em diferentes locais. Né? Com o Open Banking, isso está acontecendo no setor financeiro, e a LGPD acaba abrindo espaço para que esse tipo de portabilidade, interoperabilidade de dados se estenda a outros setores com efeitos benéficos do ponto de vista concorrencial. Então, o modo como essa portabilidade e interoperabilidade vai ocorrer na prática é um dos grandes pontos em que a gente vai precisar avançar, um dos grandes desafios, a meu ver. Por outro lado, a gente tem que alertar também para potenciais riscos que a Lei Geral de Proteção de Dados pode, em si, trazer à própria concorrência. A gente falou como ela pode favorecer a concorrência por um lado, mas será que tem alguns aspectos em que ela pode acabar até sendo perigosa? Então, a depender da complexidade e dos custos, as obrigações estabelecidas não só pela lei, mas por como ela vai ser regulamentada, né, pormenorizada, pode acabar que tudo isso seja pesado demais para uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, conseguir atender todas aquelas demandas da lei, acabando gerando uma barreira à entrada. Então, a regulação entrincheirando as empresas de porte maior, que têm estrutura para atender todas aquelas demandas pesadas, né? Então, às vezes, sob
véu, né, bonito de proteção, isso pode acabar gerando, no fim, uma barreira à entrada, né? Então, esse é um aspecto conhecido, e a própria LGPD já prevê isso. Quem quiser ir lá no artigo 55J da LGPD, que prevê a regulamentação diferenciada para as pequenas empresas, com a edição de normativas sobre o assunto. Se a gente olha para a Agenda Regulatória 2021-22 da ANPD, já está lá prevista a edição de uma resolução sobre esse ponto. Então, será que não é um aspecto muito interessante para a cooperação também entre o CAD e a ANPD? Né? Enfim, esses são alguns aspectos iniciais que acho que pontuarão esse interessante caminho que temos todos nós a trilhar para guiar essa jornada. Como o pessoal falou, o CAD tem realizado extensivos estudos com benchmarks internacionais, seja em relação a mercados digitais, de uma forma geral, seja em relação às interações entre as instituições de defesa da concorrência e de proteção de dados. Então, eu encerro aqui essa minha primeira intervenção, já convidando a todos os interessados que leiam o material elaborado pelo nosso Departamento de Estudos Econômicos e que está disponível no site do CAD. Muito obrigado, Patrícia. E vou saudar também tem mais de 170 pessoas conectadas, assistindo, já com algumas perguntas lançadas, então recomendo também que vocês enviem suas perguntas, quem está acompanhando pelo YouTube, Luan e Maria Lúcia já fizeram, a gente vai voltar às perguntas no bloco final. Vou passar para a Marcela, que tem sido uma grande parceira e entusiasta. A Marcela também tem tido um trabalho fundamental ao introduzir essa intersecção também no campo da pesquisa universitária, por meio do NUCED, projeto muito bonito que a Marcela conduz com Vinícius, trazendo estudantes e ativistas juntos para pensar e estudar. E Marcela tem sido uma grande colaboradora também em podcasts da Docracia, eventos, para tentar trazer um pouco de análise de conjuntura que tem se intensificado, né, Marcela? Então eu queria que você também fizesse uma amarração também a partir desse panorama internacional que também nos Estados Unidos tem tido muita mudança recente que talvez possa afetar um pouco a nossa agenda. Obrigado, Marcela. Eu que agradeço, Rafa, pelo convite, agradeço também a Camila, ao Lucas, a Patrícia pela parceria aqui na discussão desse tema. Eu vou tentar fazer uma fala, pessoal, como o Rafa comentou, né? Então, um pouco a questão de análise de conjuntura e como é que essas coisas estão relacionadas. Então, vou tentar fazer uma fala juntando um pouco dos elementos que a Camila e que a Patrícia já trouxeram, também pensando que a gente tem aqui pessoas que não necessariamente são especialistas em direito concorrencial, né, mas que estão interessadas em entender essa interface. Talvez o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que, assim, essa discussão de mercados digitais e concorrência, ela não é propriamente uma discussão nova. Então, o próprio Rafael já tinha comentado, né, que desde 2018 isso aparece aqui no próprio FIB, mas com certeza, assim, na minha opinião, pelo menos eu gosto de usar um marco temporal que é um pouco arbitrário, mas que eu escolhi como algo útil assim, para a gente olhar, que é o caso Google Double Click, que talvez tenha sido o primeiro ato de concentração, né? A Patrícia e a Camila já comentaram um pouco sobre isso, o Lucas vai falar também, em que essa discussão ficou bem aparente, assim. Qual que é a relação de dados pessoais, de concorrência, como que isso vai se colocar no contexto. E esse ato de concentração é de 2008. Então, é um debate que está acontecendo aí há mais de 10 anos. O que eu acho também importante de enfatizar, só para a gente não ter um pouco esse fetiche, é que nem todos os debates de mercados digitais e concorrência são necessariamente debates de proteção de dados. Vou tentar dar um exemplo aqui de como isso pode ter uma relação, mas não necessariamente ser uma discussão focada em proteção de dados, para ficar um pouco mais claro. Então, hoje, uma das principais discussões assim, sobre o que a gente chama de teorias de dano e condutas que eventualmente precisariam ser analisadas pelas autoridades concorrenciais é o self-preferencing, né? É muito comum as pessoas falarem em inglês, mas basicamente é o autopreferenciamento. Então, uma empresa que, por algum motivo, oferece um produto ou um serviço e tem alguma relação vertical com a oferta desse produto ou desse serviço, vou dar um exemplo claro aqui,
de e-commerce. Então, a empresa vai lá e ela tem uma plataforma, né, um marketplace, onde ela vende variados produtos de variados vendedores, todos independentes entre si. E aí, em um determinado momento, ela resolve virar um vendedor desse ambiente que ela controla também. Isso tem sido chamado, né, de eventualmente de self-preferencing, e tem sido analisado se e quando seria um problema concorrencial. Apesar de, com certeza, um dos elementos que possivelmente permite a essa empresa entrar de uma forma agressiva, né, fazendo essa venda própria, né, então ela competindo diretamente com esses vendedores, ser eventualmente coleta de dados e eventualmente esses dados serem dados pessoais, isso não necessariamente é a única questão que a gente vai ter aqui. Então, sei lá, se a gente está falando dos preços que são praticados pelos vendedores, e como essa empresa consegue, eventualmente, precificar melhor, porque ela tem a informação dos concorrentes dela e dela própria, a gente não necessariamente está falando sobre uma questão de dados pessoais. Então, eu só queria deixar isso claro, porque eu acho que dos principais desafios que a gente tem hoje, e vou chegar nisso daqui a pouco, são variados debates, eles, em certa medida, se sobrepõem em muitas interfaces, e a dificuldade é a gente saber qual ferramenta que a gente vai utilizar para endereçar cada tipo de problema. Então, como a Patrícia acabou de falar, né, a gente tem a NPD, a gente tem o CAD, a gente tem já um acordo entre eles para que eles interajam em casos concretos, em estudos, etc. Como que vai ser feita essa divisão de competências? Quem que vai lidar com cada tipo de problema? Quem que está melhor posicionado para lidar com um problema específico? Né? Então, essa é uma discussão muito difícil, assim, não é mesmo trivial, e eu acho que ela, voltando, né, nesse panorama assim, do que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos, como que a gente chegou aqui, esse panorama foi se desenvolvendo, vários problemas ou questões foram sendo identificados. Acho que, em boa medida, isso foi consolidado em vários reports que saíram desde 2018 até 2020 por autoridades, centros de pesquisa. Então, a gente tem os famosos, né? O Stigler Center Report, que é um estudo da Universidade de Chicago. A gente tem o Furman Report, que é um estudo da Autoridade Concorrencial Britânica. A gente tem um estudo da Comissão Europeia. A gente tem esse estudo do CAD, que a Patrícia é uma das autoras, em que a tentativa foi... Patrícia, me corrija se eu estiver errada, que acho que a tentativa foi ler todos esses materiais, né, esses reports de várias autoridades e centros de pesquisa e tentar, de alguma forma, resumir esses posicionamentos, assim, quais que são os principais temas, como que isso está sendo visto, etc. Até para, enfim, facilitar o acesso ao material mesmo, porque, enfim, só para vocês terem uma noção, pessoal, esses reports às vezes chegam a ter, sei lá, 600 páginas. Então, é um negócio um pouco extenso, difícil de ler, muito técnico e tudo mais. Então, assim, a gente foi percorrendo esse caminho, identificando essas questões. Acho que esses relatórios nos ajudaram a ter uma visão um pouco mais concisa e um pouco mais organizada sobre quais seriam efetivamente os problemas, como que eles poderiam ser endereçados, para a gente começar a pensar propriamente nas soluções. E aí, falando desse ponto, acho que uma característica que foi identificada nesses estudos e que agora, interessantemente, está efetivamente virando proposta, né, inclusive proposta legislativa, foi a interação entre soluções efetivamente concorrenciais e soluções que têm uma característica mais regulatória. E aí, o que eu quero dizer com isso? Acho que a principal diferença, assim, bem instrumental entre esses dois tipos de solução é que quando a gente está falando de uma solução regulatória, ela é uma solução que no direito a gente costuma chamar de ex ante, né? Então, ela é uma solução que é estabelecida no começo e que ela se aplica independentemente do que for acontecer no caso concreto, porque foi feita uma análise anterior de que aquilo é importante e de que aquelas condições de mercado, por exemplo, precisam ser mantidas para preservar determinados valores. Então, a lógica regulatória é essa. Por vezes, esse valor pode ser a concorrência. Por vezes, ele pode ser alguma outra coisa, né? Existem outros valores que a gente pode querer preservar, sei lá, a diversidade, a liberdade de expressão e assim por diante. E, de outro lado, quando a gente está falando de soluções tipicamente concorrenciais, vamos chamar assim,
No mais das vezes, a gente está falando de uma solução que é o contrário, que é uma solução ex post. O que isso quer dizer? O antitruste, ele está acostumado, ele se desenvolveu para olhar para os casos concretos e analisar os efeitos de uma determinada conduta a partir de um parâmetro de análise. Ou seja, não é a conduta em si que necessariamente é um problema, e sim os efeitos que ela gera no mercado. A gente tem algumas exceções a essa regra geral, que talvez a principal delas seja o cartel, né? Que provavelmente vocês também já ouviram falar, mas que no fundo acaba não sendo, apesar de ter um pouco dessa discussão em mercados digitais, acaba não sendo o principal foco da preocupação de mercados digitais. Como eu comentei, a gente está tendo agora discussões internacionais sobre propostas legislativas que visam exatamente tentar trazer um equilíbrio entre esses tipos de soluções. Vou citar 2 exemplos aqui, daria para a gente fazer um painel sobre cada um deles e ficar 3 horas discutindo cada um, mas vou citar bastante rapidamente. Na Europa, na União Europeia mais propriamente, a gente está tendo a discussão de 2 propostas legislativas de regulamentação, que a gente costuma chamar carinhosamente, possivelmente várias pessoas já ouviram falar disso, de DMA e DSA. Então, é o Digital Markets Act e o Digital Services Act. E nos Estados Unidos, a gente está tendo uma discussão de um pacote de projetos de lei, que tem vários nomes diferentes, mas que o pacote em si é um pacote endereçado para preocupações antitruste. E algumas pessoas têm chamado de Anti-Monopoly Agenda, enfim, tem vários nomes. Se vocês quiserem, a gente até pode compartilhar depois links sobre isso com vocês. O que são essas propostas? Então, elas são propostas que, em alguma medida, tentam fazer uma diferenciação entre temas, que a gente vai precisar dessa análise do caso concreto sobre efeitos, para dizer, olha, isso aqui a gente, enfim, depois de uma análise, entendeu que está sendo prejudicial à concorrência. E temas que, eventualmente, e aí esse é um processo longo, complexo e zero trivial, a gente entende que são problemáticos e a gente quer endereçar antes de sequer fazer uma análise, no caso concreto, sobre se aquilo está acontecendo. Voltando para o meu exemplo de self-preferencing do começo, essa pode ser uma medida. Olha, simplesmente para determinados tipos de mercado, se você empresa tiver determinadas características, eu não quero que você opere no mercado verticalmente relacionado. Ponto. Eu estou tomando uma decisão regulatória em relação a esse ponto, para proteger determinados valores, para permitir maior concorrência entre eles, mas isso não vai passar por um processo de análise de efeitos, tá? Então, só para deixar essa diferença marcada. E eu acho que o caminho da interação entre proteção de dados e concorrência, ele também passa um pouco por esse debate, que é assim, para além de discutir qual autoridade propriamente vai ser responsável por determinadas questões, quais mecanismos que a gente vai utilizar para resolver determinadas questões que sejam identificadas e que a gente queira resolver. Que aí, enfim, é uma outra discussão. Acho que esse ponto até já surgiu nas perguntas aqui, né? Que, enfim, agora com a indicação da Lina Khan para presidente do FTC, será que a gente deveria ter uma visão diferente sobre o que é a concorrência e o que ela deveria proteger? Acho que isso é um debate super pertinente, super importante, está acontecendo mundo afora, e acho que nas perguntas a gente pode abordar isso com um pouco mais de detalhe. Mas, enfim, já falei meus 10 minutos aqui, também não quero me alongar demais para dar tempo do Lucas falar e para a gente poder discutir. Mas muito obrigada a todo mundo pela participação. Obrigado você, Marcela. E bem bacana você trazer também para o público que está assistindo, né, a importância do Digital Markets Act. De fato, é uma agenda importante. Ainda há poucos debates no Brasil, né, pouca movimentação de tradução do texto. Tem até uma iniciativa de um grupo de estudos em andamento entre Data Privacy e DEC, para poder também trazer mais reflexão em torno do significado, né, disso, e acho que se conecta muito a sua fala, porque uma das tônicas é também criar a noção jurídica de gatekeeper, evitar o self-preferencing. Tem uma agenda muito conectada ao que você colocou. Eu vou passar para o Lucas, e o Lucas foi o autor, eu já disse, né, o autor desse paper em maio, né,
um paper longo, né? Esperávamos um paper de 30 páginas, o Lucas escreveu 100 páginas, né? Brilhantemente, mas que é um trabalho que introduz também uma discussão que a Patrícia colocou muito fortemente na fala, né, dela, sobre a problemática dos critérios tradicionais de faturamento para se pensar as aquisições, o instrumental colocado diante desse desafio de olhar as fusões que são centradas em dados. Então, Lucas, queria que você se apresentasse, também expusesse um pouco do argumento do seu texto, né, e também esse debate sobre o CAD, né, é muito mais uma questão de reinterpretação ou de modificação de algum elemento normativo, né, essa discussão sempre presente sobre o que dá para fazer com o que já tem. Vamos colocar em termos mais populares. Né? Obrigado, Lucas. Acho que está no mudo aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, faço um agradecimento especial a todos vocês. É um prazer enorme estar novamente com boa parte de vocês aí, que a gente teve a oportunidade de cooperar no último ano. Agradeço também a Patrícia, né, membro do governo, está fazendo um excelente trabalho no CAD já faz um tempo. Né, obrigado por sua participação, é importante a gente sempre ter um diálogo com as pessoas que estão do outro lado da mesa também, né, para ouvir quais são as dificuldades e as visões de vocês lidando com esses casos na prática, lidando com as empresas e tal. Muito bem, o que eu vou tratar aqui hoje está relacionado à temática do relatório que eu fiz para o Data Privacy, do qual o IDEC participou como parceiro nosso. A gente contou com a colaboração internacional de diversas ONGs, e parabenizo a Camila e ao IDEC por terem agilizado essa coalizão e organizado tudo para a gente, que quanto mais visões diferentes a gente tiver, eu entendo que o trabalho melhor fica, porque às vezes a gente não consegue enxergar todos os nuances, né, todos os detalhes de determinadas coisas. Antes de eu começar a apresentação, eu faço um disclosure aqui. O que eu vou falar é opinião independente minha. Durante o período do relatório, eu não representei nenhuma empresa, não tive vínculo com o escritório de advocacia, continuo não tendo. Então, basicamente é isso. E também aqui, quando eu dar exemplos e falar de determinadas empresas, nunca é para criticar a empresa A ou criticar a empresa B, é apenas fomentar o debate e tratar de casos concretos para que a gente não fique apenas na abstração, como a Patrícia muito bem colocou, né, no início da apresentação dela. Então, outro ponto importante, antes de eu começar a apresentação, é que hoje a gente tem o benefício da retrospectiva. E o exercício de futurologia que eu tive que incorrer durante a elaboração do relatório foi muito menor, porque a gente está falando de atos de concentração aí, pegando o exemplo que a própria Marcela deu do Google DoubleClick, é um ato de concentração do final de 2007. A gente teve 13, 14 anos para entender a dinâmica de mercado, como as coisas evoluíram daqui para frente. E os outros casos que a gente analisou no nosso relatório também é a mesma coisa, com exceção do caso do Google Fitbit, que foi uma operação anunciada em 2019 e que foi implementada agora no início de 2021 pelo Google. Então, a gente fala agora de casos que exigem um exercício de futurologia menor, sem sombra de dúvida. Óbvio que sempre existe, porque mercados digitais são mercados disruptivos e mercados novos podem ser criados num piscar de olhos. E eu acho que é justamente esse o ponto que todo mundo precisa ter no seu radar, em especial legisladores, autoridades concorrenciais, autoridades regulatórias, né? Então, feita essa pequena introdução, eu menciono para você que não existe um problema em si mesmo em aquisições centradas em dados. Muitas vezes são operações que podem ser benéficas a empresas, indivíduos, governos. As empresas de tecnologia que eu menciono no relatório, elas têm o benefício de serem inovadoras, nos darem produtos e serviços que nós não tínhamos até tempos atrás, e providenciar sistemas de informação e de comunicação que, muito provavelmente, sem elas nós não teríamos hoje. Então, repito, né, elas têm o mérito, elas devem ser remuneradas, devem ser reconhecidas por isso, mas isso não necessariamente indica que todos os atos de concentração centrados em dados sejam proveitosos ou pró-concorrência ou pró-direito do consumidor, quando a gente analisa um aspecto de que, pelo menos na minha visão, direito de proteção de dados e eventuais modificações a políticas de privacidade de dados que podem reduzir
direitos de privacidade outorgados aos usuários em momento anterior, quando você tem uma degradação, uma diminuição, até mesmo quebra de promessas, que não é algo raro de acontecer no mercado, eu entendo que isso deve ser algo considerado na análise concorrencial. Sem sombra de dúvida, existe um exercício de futurologia, aí existem coisas que a gente não consegue prever, mas a proteção de dados deve ser, sim, um aspecto, não preço da análise concorrencial. Basicamente, o nosso relatório ele faz aí um apanhado de critérios de notificação de outros países, em que a gente compara a situação do Brasil, mas a situação do Brasil não é única, né? Muitas vezes autoridades concorrenciais, até mesmo aquelas que analisam os atos de concentração em razão dos seus critérios atuais de notificação, elas não proferem uma decisão detalhada, como é o caso da FTC, que muitas vezes simplesmente passa o waiting period, e você tem uma cartinha de uma página, duas, dizendo que tudo bem, não vai haver uma investigação adicional, ou muitas vezes até mesmo em casos mais complexos e com proferimento de decisões aí de 60 ou 254 páginas, para ser bem exato, que é o caso do Google Fitbit da Comissão Europeia, em que o ato de concentração é notificado e, pelo menos na minha visão, a análise que foi empreendida não foi satisfatória. Então, o que o nosso relatório tem como principal crítica? Os instrumentos concorrenciais e a metodologia de análise que a gente usa hoje para fazer uma apuração de efeitos anti- ou pró-competitivos de atos de concentração centrados em dados, eles são muito voltados para a dimensão preço. Porque, vamos lá, pegando um exemplo, a gente faz cálculo de participação de mercado usando faturamento, volume de vendas, né? E o próprio critério de notificação de atos de concentração do CAD, ele leva faturamento das empresas, como a Patrícia mencionou. Eu tenho a mais absoluta certeza de que é difícil a gente mudar critério de notificação do CAD e a gente corre o risco de eventualmente dar um tiro no pé, fazendo com que operações que não são complexas sejam analisadas pelo CAD sem que houvesse essa necessidade. Então, o nosso relatório ele propõe alguns mecanismos para que eventualmente se considerasse a revisão dos critérios de notificação. Eu sei que os critérios que eu propus lá, eles não são perfeitos, eles precisam de, eventualmente, um refinamento, como alguns dos projetos de lei que estão sendo discutidos nos Estados Unidos hoje, mencionados pela Marcela, em que você levaria em consideração a quantidade de usuários, pessoa física, quantidade de usuários comerciais e capitalização de mercado dessas empresas. Então, quem sabe seja interessante no futuro a gente estabelecer um equilíbrio entre um novo critério e, eventualmente, um subcritério para que o critério não seja geral. É demais. Muito bem. A gente teve atos de concentração, como a aquisição do Instagram, do Waze e do WhatsApp, que não foram analisados pelo CAD. Mas o Brasil sempre foi um mercado muito importante para esses aplicativos, né? Você tem, por exemplo, o Waze, cidade de São Paulo é a cidade com o maior número de usuários do Waze no planeta. E Instagram e WhatsApp são aplicativos que estão nos top downloads do Brasil e tem uma quantidade tremenda de usuários ativos, né? Então, é um debate aqui que a gente não fica apenas um plano teórico, né? Então, a gente pode tentar transplantar para cá algumas coisas diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, você leva em consideração o porte das partes e o volume da operação, o valor financeiro da operação como ato de concentração. Quem sabe seja algo a ser considerado pelo CAD no futuro. Eu sei que existe a clawback provision, né, do parágrafo 7º do artigo 88 da Lei de Defesa da Concorrência, mas o CAD, de acordo com o levantamento que eu fiz, e até confirmado por vários amigos que estão aqui vendo o evento agora, foram 4 ou 5 casos em que isso aconteceu, né, e nenhum desses casos envolveu o mercado de tecnologia. O outro ponto disso é que essa clawback provision prevê uma análise depois que o ato de concentração tenha sido consumado. Então, na minha visão, é uma análise que já começa capenga, porque o ato já foi consumado e é difícil para o CAD fazer consertar o scrambling eggs, né, depois que tudo está junto e misturado. Então, podem ser ferramentas hábeis para remediar um problema concorrencial
alguns dos apontamentos que eu fiz no nosso relatório. Partindo para soluções de maneira bem prática, quem sabe seja importante a gente reinventar a forma com que nós enxergamos atos de concentração centrados em dados. Deixando de lado a potencial alteração legislativa, eu acho, e até estou escrevendo um outro artigo sobre isso, que quem sabe a melhor forma de a gente fazer essa análise não seja apenas dividir em caixinhas de concentrações horizontais e relações verticais, mas considerar alguns grupos empresariais como conglomerados de informações e, eventualmente, solicitar delas uma lista completa, o mais completa possível, das informações que elas já coletam dos seus usuários e os propósitos dessas informações e o que muda. E se há planos de mudança de política de privacidade depois das aquisições. Então, eu entendo que a análise deve ser uma análise de efeitos conglomerados e que as autoridades concorrenciais devem ter no radar delas de que, com informações, você cria mercados num piscar de olhos, como o exemplo do Digital Healthcare, que foi tratado no caso do Google Fitbit, em que a operação, e eu sou crítico a essa operação, eu tenho um artigo publicado pela Stiglitz Center Chicago Booth, no sentido de que, depois da operação, embora com os remédios aplicados pela Comissão Europeia de não utilização dos dados do Fitbit para publicidade direcionada, você pode criar um mercado de fornecimento de dados de saúde de usuários para planos de saúde e hospitais, em especial num momento em que empresas de tecnologia já estão atuando fortemente no setor de saúde, digitalização de exames, prestação de serviços de nuvem para hospitais e empresas de saúde. Então, quem sabe no futuro, posso estar causando aqui uma visão apocalíptica, quem sabe a gente possa ter planos de saúde que vão ofertar menores coberturas, vão ser exigidos preços maiores dos consumidores, justamente em razão desse tipo de operação, né? Eu entendo que o consentimento do usuário é necessário para que os dados sejam coletados, mas o usuário, quando ele consente a coleta e utilização de dados dele de uma operação, em um determinado contexto, quando há uma operação, um outro contexto. O usuário deu o consentimento dele no contexto anterior à operação para um propósito específico. Quando há uma operação e o usuário simplesmente cabe ele dizer sim ou não, eu entendo que ele acaba sendo lesado aí. E eu concordo também que há uma interface de proteção de dados, direito do consumidor e concorrência, e as coisas não estão muito claras. Então é importante a gente tentar estabelecer limites da área de cada um e trabalhar conjuntamente, né? Então, no caso do Google Fitbit, muito bem, o usuário vai ter que dar o consentimento dele. Só que se o usuário não der consentimento dele, o que ele faz com o relógio que ele pagou, né? Então, eventualmente, um remédio que poderia ser considerado, e eu sei que eu vou tratar esse remédio de forma bastante teórica, e é criticável, seria, em casos como esse, eventualmente impor uma obrigação de recompra pela adquirente dos aparelhos dos usuários que não querem mais manter o relacionamento com a adquirente da Target, que elas eram clientes antes, poderia ser considerado. Mas eu entendo que há limitações, há dificuldades nisso tudo. Então, basicamente, eu acho que é isso. Um outro paper que eu escrevi para o LLM eu fiz uma análise da evolução das políticas de privacidade de algumas empresas desde o início da existência delas. Foi um paper difícil de fazer, porque eu tive que usar o Web Archive, que é um mecanismo que eu pude ter um print screen de telas antigas das políticas de privacidade de 90 e poucos, 2000 alguma coisa. Acho que, com exceção do Google e do WhatsApp, são poucas empresas que botam todas as políticas de privacidade delas na internet. Isso é algo interessante de se pedir, se gerar um debate para que isso seja mais disponibilizado de forma mais clara e objetiva aos usuários. O ponto é que as aquisições centradas em dados, elas não apenas acontecem no momento da concorrência. Quase todas elas não, absolutamente todas elas seguiram de alterações de políticas de privacidade de dados depois das aquisições. E muitas vezes isso aconteceu em um cenário em que a própria empresa falou que ela não faria isso, que ela não combinaria dados de usuários, e isso é uma discussão que acontece desde o Google DoubleClick, em que o Google disse que não faria essa combinação de dados e mais para frente ele fez essa combinação de dados e, em tese, essa conduta não estaria consistente com o que ele
falou, né, para a FTC, para a Comissão Europeia. Isso é algo que é repetido, né? Isso aconteceu na própria aquisição do WhatsApp, né? E, se eu não me engano, também a questão de tombamento de contas do Nest para o Google Assistant, que era algo que, se eu não estou enganado, não iria acontecer, mas acabou acontecendo. E temos o próprio caso do Instagram e do Facebook, que 2, 3 meses depois da aquisição houve uma alteração de política de privacidade de dados em que as bases de dados passariam a ser compartilhadas, né? E isso aconteceu no caso do WhatsApp também, onde se falou que tecnicamente seria inviável fazer uma compilação e consolidação dos bancos de dados. Então, acho que dados, como são insumo essencial para o desenvolvimento de novos mercados, novas empresas, mercado extremamente disruptivo, isso deve ser considerado, sim, na análise concorrencial. Um dos pontos que eu sugiro no relatório seria, nas minutas de formulário, né, que são anexos à resolução 2, pedir para as partes, né, se elas preveem alguma alteração de política de privacidade ou o que elas farão com os novos dados coletados. Eu acho que essa é uma alteração relativamente simples, porque ela não envolve alteração legislativa propriamente dita, né, uma resolução do CAD que, se os conselheiros, se SG, se houver consenso e o CAD entenda adequado isso como instituição, vale a pena ser considerado. Reitero aqui que o nosso relatório traz apenas sugestões, né? A gente não é dono de verdade absoluta, e as sugestões são criticáveis. Eu tenho participado de eventos e dado algumas aulas em que eu recebo críticas, e eu acho que são críticas procedentes, e eu fico extremamente feliz de ter feito parte desse projeto. Acho que o nosso relatório é o primeiro mundialmente, provavelmente, sobre o assunto, analisando todos os casos nesse nível de detalhamento, e é uma análise jurisdicional de 5 casos extremamente importantes. O feedback tem sido bastante produtivo, muitas vezes com críticas, mas com críticas que a gente reflete e amadurece academicamente. Minha apresentação é essa, agradeço o tempo e a atenção de todos, e fico à disposição. Obrigado, Lucas. Obrigado por expor a substância, né, o conteúdo que está nesse relatório que é em Creative Commons. Estão convidados a utilizar, circular, repassar, a partir dele também. Acho que é uma obra em aberto. Chegaram algumas perguntas aqui, algumas direcionadas, outras mais gerais. Eu vou direcionar uma especificamente para a Patrícia, que é da Luísa Mesquita, que fala assim, olha, interessante a sua visão das barreiras de entrada que podem advir da aplicação da LGPD. Né? Então ela pergunta para você explorar um pouco esse argumento, se não devíamos também pensar se há um aumento do custo do Brasil que pode advir da LGPD. Então, vou segurar essa perguntinha, vou fazer mais uma aqui que eu acho que pode ser endereçada para Marcela, mas também se o Lucas quiser adotar e responder, que é uma pergunta do Luan, que vem, o Luan, que é fundador também do IDEA, que eu não vou passar para você, tá, Camila? Que uma pergunta. O novo presidente do CAD afirmou que a autoridade não vai fazer regulação em mercado digital. Como que com a FTC e com a Linacano seria um pensamento atrasado sobre concorrência e dados? Então, passar para a Patrícia e para a Camila e para a Marcela, na verdade, endereçarem essas primeiras perguntas. Pode ser com você, Patrícia? Sim, obrigada, Rafael. Obrigada também por essas interessantes perguntas aí, muito relevantes em relação à LGPD e a questão do custo Brasil. É um ponto, de fato, bem relevante, né? Então, se a gente pensa, vamos pensar sobre a perspectiva de uma empresa externa que queira trazer seus produtos para cá. O que ela vai precisar enfrentar em termos de ajustes nos seus produtos e serviços para conseguir atender a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a gente pode pensar, será que isso vai ser um custo? Será que talvez ainda o fato de a gente ter aí algumas indefinições também gerem riscos grandes para vindas desses negócios? E aí, então, vamos pensar da perspectiva do brasileiro. Se eu tenho uma empresa pequena e eu estou aqui fazendo todo o meu esforço para ficar de acordo com toda a Lei Geral de Proteção de Dados, será que eu tenho algum tipo de interoperabilidade das regulações? Né? Elas vão estar coerentes com o que outros países querem? Né? Ou então, para eu adentrar cada um dos mercados, será que eu vou ter que também fazer ajustes diferentes e, de repente, eu acabo diminuindo a minha potencialidade
de exploração, né, do meu produto. Então, acho que sempre quando a gente pensa em regulação, e por isso a gente tem as AIRs, né, as análises de impacto regulatório, muito importante pensar o que vai ser o impacto mesmo, né, sobre os diferentes entes que vão acabar se refletindo no ambiente de negócios e no custo Brasil. Claro, tudo se refletindo também sobre o bem-estar dos consumidores. Em relação à segunda pergunta, eu não entendi, Rafael, se era para eu endereçar também, ou se era... Você tem liberdade, claro, Patrícia, se quiser também abordar, e fica depois livre para a Marcela comentar. Tá legal. A Marcela colocou de forma muito boa a questão do ex ante e o ex post, né? Atuação via concorrência ou atuação regulatória. Então, o CAD se depara na análise de casos com várias questões regulatórias que às vezes acabam gerando algum problema concorrencial, e isso muitas vezes nos deixa ali um pouco preocupados com intervenções regulatórias em mercados, principalmente tendo em vista o dinamismo, por exemplo, de mercados digitais. Então, isso muda o tempo todo. Será que eu acabo não fazendo uma regulação que, no fim, engessa? Mas é claro que nós não estamos dizendo, não, nunca vai poder ter isso, essa é uma solução horrível para todos os casos. Acho que a Marcela também colocou, muitas vezes a gente tem conflitos de interesses que estão sendo perseguidos pelas diferentes políticas. E um caso interessante disso foi a nossa interação com o Banco Central, né? A gente, às vezes, tem uma relação de concorrência e você tentar ter o máximo de concorrência pode, talvez, esbarrar em outras preocupações que estão sendo mais protegidas por outro órgão regulador. Como a gente encontra esse equilíbrio, né? Eu acho que é justamente pelo que o Lucas também tangenciou ali no final, né? A gente faz as propostas, faz as críticas, a gente faz o debate das ideias e tenta encontrar qual que é esse limite melhor, né? Que protege a concorrência, que protege outras questões, que não trava o desenvolvimento de diferentes tipos de negócios. Então, eu acho que essa um tanto assim da visão do CAD, ou pelo menos da forma como eu entendo. Bom, pessoal, vou dar a minha interpretação, tá? Sobre a fala do Alexandre, que foi colocada aqui na pergunta. Eu acho que o que ele estava querendo dizer ali, quando ele falou aquilo, é basicamente o seguinte: olha, agora presidente do CAD, vejo um risco e não quero seguir na direção de, via autoridade concorrencial, regular os mercados. E aí, estou usando essa palavra um pouco no contexto do que a Patrícia acabou de retomar e do que eu falei na minha diferenciação de medidas ex ante e ex post. Então, assim, acho que o que ele está querendo dizer, pelo restante do contexto da entrevista em que ele comenta esse assunto, é o seguinte: olha, isso não quer dizer que eu não vou endereçar problemas de mercados digitais, eu vou endereçar, mas eu não vou, via CAD, criar regulações aplicáveis aos mercados digitais que eu entenda que vão além da competência da autoridade concorrencial. E isso é uma visão que, assim, a gente pode discutir se ela está certa, se ela está errada, se o ideal seria a gente fazer uma discussão dos objetivos da defesa da concorrência e colocar, digamos assim, mais coisa no colo do CAD, que em alguma medida pode ser o debate que está acontecendo nos Estados Unidos e propriamente essa, enfim, indicação da Lina Khan para a FTC, do Tim Wu para o Conselho Nacional de Economia, agora do Canter para ser o Antitrust Chief, né, do DOJ, Departamento de Justiça, está sendo colocado de fato. Mas acho que o posicionamento dele, só para deixar claro, assim, óbvio, é a minha visão do posicionamento dele, mas essa, assim, vejo um risco da gente adotar medidas propriamente regulatórias via autoridade concorrencial sem uma delegação clara para fazer isso, e não é nessa direção que eu vou seguir. Enfim, a minha opinião é que isso faz sentido, ainda que, como eu comentei, possa ter esse debate sobre se a gente deveria ter uma alteração do papel da autoridade antitruste no Brasil, que hoje, na minha visão, não está colocado de uma maneira tão presente.
Legal, podem fazer mais perguntas, digo isso aos que estão no YouTube acompanhando, tem um público alto, um quórum bastante alto, aliás, tem participado de muitos eventos online sobre concorrência, geralmente tem 30, 40 pessoas, às vezes com 170, acho que é um ótimo número. Então, a pergunta do Ademir Monteiro, que olha, ele coloca nesses termos, né, vira e mexe, a questão é como interagir e negociar com o mínimo de equilíbrio numa relação no qual está onipresente a assimetria tecnológica, de direitos, de recursos, de conhecimento e simetria psicológica também, né, o Ademir coloca. Vou puxar isso para a Camila, né, porque acho que a pergunta do Ademir também está muito conectada com uma amplíssima discussão sobre vícios e dark patterns e assimetrias, né. Tem um texto que eu acho muito emocionante até do Chris Hughes, que foi cofundador do Facebook, em que ele coloca em 2019 que ele não conseguia brincar com o filho dele de tão viciado que ele estava no Instagram, ou de outras pessoas que têm um vício muito grande em Twitter e começa a comprometer a própria vida privada, né? Isso coloca em xeque a questão de escolhas, né? Será que eu realmente sou livre para mudar, para sair? São exemplos de narrativas radicais, mas que estão muito conectadas a uma ampla discussão também desse elemento de vício, modulação psicológica, comportamental, que a análise econômica do direito tem se dedicado e que a discussão também de dark patterns coloca, porque é uma discussão sobre assimetria, né? Então, eu queria te puxar nesse ponto, Camila, e também como é que vocês olharam para assimetrias também no caso do WhatsApp, porque acho que isso me parece que era um ponto também importante da disputa de vocês, né? Super interessante, acho que trazer para o caso concreto torna a discussão mais legal também, e essas assimetrias são percebidas em diversos âmbitos, né? Então, quando eu mostrei aquele diagrama de intersecção entre proteção de dados e privacidade, concorrência e direito do consumidor, também envolve essas questões muito mais complexas. Mas aí, pensando no caso concreto da política de privacidade do WhatsApp e seus dark patterns, por exemplo, uma questão que se levanta sobre como essa mudança vem sendo realizada é como não parece haver alternativa para as pessoas que não aceitaram a mudança na política de privacidade. E aí, falando não somente no âmbito do direito da concorrência, né? Porque, assim, era uma opção pegar ou largar. E o modo como isso aparecia, notificando na tela, pareceria que não havia alternativa. Até porque 90 e tantos % dos celulares brasileiros possuem o WhatsApp é a plataforma mais dominante, então é toda uma questão de que não parece haver outra maneira para que isso seja realizado. Mas para quem quiser se aprofundar isso do ponto de vista teórico, vou fazer um jabá para o Zanata, que tem um artigo muito interessante sobre dados, vícios e concorrência, de uns 3 anos atrás, mas acho que assim, continua super presente. Acho que é um artigo legal de se retomar para esse período também. Eu vou colocar, acho que voltar para uma pergunta adicional, que não está feita pelo público, mas é que surgiu também no FIB 2018, né, eu lembro que quando houve o painel, a Laura Sherton Mendes fez uma discussão sobre qualidade, como considerar a privacidade como qualidade, como elemento de interpretação da lei do CAD, e essa é uma pergunta que tem rondado também, perguntar isso, Patrícia, que parece que tem um acordo maior hoje de que os elementos não preço e a privacidade precisam ser considerados como a noção de qualidade, na dimensão do cidadão consumidor, na sua interação com os mercados digitais. Mas tem uma grande pergunta empírica de fundo, super difícil, né? Como é que você mensura isso? Por algum conjunto de proxies? Ou você vai se basear em pesquisa sociológica e social, no qual você vai perguntar para as pessoas se há uma percepção de detrimento da qualidade após um processo de fusão e aquisição? Eu queria também te perguntar, e para a Marcela, como é que vocês estão acompanhando um pouco desse debate que é metodológico, né? De que se há um pressuposto de que privacidade pode ser considerado como elemento de qualidade na concepção de aplicação da lei concorrencial, então qual que é a métrica, qual que é a forma de se observar isso e trazer para dentro do raciocínio jurídico? Como é que vocês têm olhado para isso, Patrícia? Obrigada, Rafael. Também é a pergunta de $1 milhão, né? Eu vou fazer uma resposta muito real. E o que eu quero dizer com essa resposta real? Muitas vezes a gente tem críticas muito grandes em relação ao antitrust, porque a gente olha só para o preço, né? Que a gente usa apenas métodos econométricos, ou muita economia, assim, perdendo de vista um pouco o direito. Agora,
Da prática, eu acho que a gente tem espaço mesmo para a utilização de mais estudo econômico, mais evidência quantitativa para nos ajudar a pensar os nossos diferentes casos. Eu não acho que tem um excesso, tem quase uma falta. Significa com isso que a gente olha só preço, né? Eu acho que essa não é a realidade. Quando chega um ato de concentração para lá no CAD, né, a gente analisa um ato de concentração complexo, são muitas dimensões que estão em jogo. Por exemplo, às vezes a privacidade é um pouco mais controversa, mas a gente fala muito naturalmente de inovação, né, que é uma questão menos preço. Então, há muitas dimensões que não estão apenas vinculadas a preço, que sim, estão sendo consideradas quando a gente faz a análise, né? Eu consigo ter uma seção da nota que me diz, né, análise sobre os efeitos sobre determinado aspecto. Muitas vezes, essa análise é qualitativa, eu não tenho como mensurar. Muitas vezes, até aspectos ligados a preço são difíceis de mensurar, né? Então, a análise de um ato de concentração, a análise de uma conduta unilateral, ela é extremamente complexa, né? Então, o que a gente faz como autoridade? No caso de ato de concentração, a gente ainda tem a corrida contra o tempo, a assimetria de informação que foi colocada ali, e a busca por tomar a melhor decisão, né? Sendo que a análise não é apenas identificar, eu tenho ali um problema concorrencial ou não, mas é assim, se eu identifico alguma coisa, como que eu remedio isso, né? Então, porque eu posso, digamos, encontrar algum problema, inventar um remédio, né, cuja efetividade vai ser questionável, ou que eu não tenha até condições de acompanhar. Se a gente olha para a história do antitruste, a gente consegue identificar casos em que houve um remédio que estabelecia determinadas obrigações, e só muitos meses depois é que a autoridade conseguiu verificar que aquilo, na verdade, não estava sendo cumprido, né? Então, o meu foco tem sido muito assim, como a gente faz uma política efetiva que use esses recursos, que se a gente coloque uma obrigação, que ela seja uma obrigação para ser cumprida, né? E que a gente vai conseguir acompanhar. Então, são todos esses pesos, né? Então, em termos de instrumental, se a gente aplicasse todo o instrumental econômico, ele não tende a ser suficiente. Se a gente pega um instrumental mais tradicional, aplica sobre mercados de plataformas, a gente vai errar, né? Porque a gente precisa entender essa nova dinâmica, e ao fazer nossas análises, a gente está participando de todos os debates, fazendo todas as interações de cooperação técnica também com outras autoridades, para incorporar isso na nossa análise. O que é uma consideração importante também? O que a gente quer? A gente quer a concorrência para um ambiente de negócios bom. Então, eu tenho que manter também aquela segurança jurídica. Então, né, ao mesmo tempo que o CAD tem que incorporar as diferentes dimensões de como o mercado está evoluindo e tudo mais, eu tenho que fazer isso com uma certa previsibilidade, né? Então, há questões ali que vão sendo incorporadas, mas sempre com esse cuidado muito grande de a gente não gerar ali uma instabilidade que, no final das contas, piore para a situação para todos, né? Para a concorrência, para os consumidores e tudo mais. Então, aqui um depoimento muito sincero, quase. Desculpa, Rafa, fica à vontade. Tá, pode ser. Pode responder, tranquilo. Não, tranquilo. Eu acho que o ponto que a Patrícia trouxe é bem importante para a gente pensar assim, enfim, ela já deixou claro, né? Existem metodologias, existem mecanismos para analisar fatores não preço em atos de concentração, né? Isso não surgiu com mercados digitais, e, enfim, a gente tem essas ferramentas. Isso não quer dizer que seja fácil, não quer dizer que seja trivial, mas isso está colocado. Eu acho que o principal ponto, assim, de qualquer análise antitruste em geral, quando a gente está fazendo na prática, assim, quando a gente pega o caso para tentar resolver, especialmente no papel de autoridade, é que a gente precisa pensar sobre qual que é a possibilidade de aquilo ter um remédio
E se aquilo tiver um remédio, o que esse remédio é? Porque, enfim, esse pragmatismo de análise, ele é importante para a gente, primeiro, como a Patrícia comentou, alocar de forma eficiente recursos, né, dado que a gente está no governo, no mais das vezes, recursos sempre são escassos, mas ali eles tendem a ser talvez um pouco mais escassos, mas também para a gente indicar para onde a gente quer que as coisas efetivamente caminhem. Então, eu acho que talvez o principal ponto de análises, especificamente falando sobre privacidade, né, que foi o ponto que foi trazido, é um pouco esse, assim, tá, o que a gente vai querer fazer com isso? Qual que é o tipo de remédio que a gente acha que é viável de ser implementado, tanto do ponto de vista de isso ser observado ao longo do tempo, né? Então tem toda essa questão de análise de cumprimento, a Patrícia comentou isso, não é trivial, não é fácil de fazer, mas também de que soluções que são viáveis de o CAD colocar numa determinada operação. Acho que o Lucas também colocou a dificuldade disso ser feito, né? E assim, como isso recebe críticas, como é complexo. Então, assim, acho que a gente precisa ter um pouco de tolerância também e noção de que, assim, não é uma coisa fácil. Não é muito trivial você virar e falar assim, eu vou pegar isso aqui e aí eu vou resolver todos os problemas associados a essa política de privacidade. De fato, não é. E acho que por isso que também essas interações institucionais estão acontecendo mundo afora, para tentar entender como que, primeiro, qual é o problema, se é que ele existe, e depois como endereçá-lo, e qual que vai ser o papel de cada autoridade. Então, acho que as metodologias de desenvolvimento disso, elas estão fatalmente associadas também com uma dimensão institucional que é particularmente complexa. Obrigado, Marcela. Vou até nessa mesma linha recomendar dois de pesquisadores brasileiros para quem está acompanhando, aprofundar um pouco do argumento um chama Designing Remedies Markets, do Filippo Lantieri, do Caio Mário, texto também formado em novembro. Recente também do Diogo Esquira, um relatório para um Competition Policy, Personal Data Protection. Então tem muita coisa bacana também surgindo no debate entre os brasileiros. Como a gente está para o segundo minuto final, também o que vocês estão usando, né? Camila, o que você está levando para a tua agenda? Eu tinha travado aqui. Nossa, foi muito interessante o painel, porque a gente ampliou muito a discussão, né? A gente tratou dessa intersecção de proteção de dados com concorrência, foi para privacidade, consumidor, mercados digitais, e essa é uma discussão muito importante, que está em voga há anos, mas esses desafios continuam colocados. Então foi legal esse painel multissetorial para a gente ver os diferentes interesses e dificuldades envolvidos, e a gente viu, por exemplo, dificuldade em capturar de concentração, delimitar mercado relevante, market share, desenhar remédios, e esses desafios estão colocados, mas que bom que, por exemplo, pelo relato da doutora Patrícia, que interessante que as autoridades têm enfrentado esses desafios, né, seja por cooperação interinstitucional, seja, por exemplo, com essa parceria com a ICN, seja pela publicação de guias, e com certeza é importante a gente ter previsibilidade, mas que bom que a autoridade também está ampliando essa visão para ter uma visão multissetorial, considerar diferentes aspectos, e esse é um tópico muito importante, que bom que a gente tem esse espaço para falar sobre esse assunto. Então, muito legal esse espaço, muito obrigada. Obrigado, Camila. Passar para a Patrícia. Você leva desse te agradecer pela presença enormemente. Também uma super satisfação participar. Eu gostaria de parabenizar a todos aqui que têm feito um trabalho bastante relevante em ampliar essa discussão. De fato, não são problemas simples, né? E por isso que essa interação, esses diferentes pontos de vista, vai nos ajudar a buscar a encontrar essa melhor solução. Então, eu aproveito só esses meus últimos minutos de fala para falar ainda em relação à LGPD. Tem muito dessa regulamentação que está sendo construída agora, e é muito legal porque a nossa lei, ela prevê consultas, audiências públicas, análise de impacto regulatório.
Então, né, aqui as pessoas que estejam nos ouvindo, se você é uma pequena empresa, né, a sociedade, que participe desse processo. Esses são normativos que estão sendo construídos agora, e as pessoas que estão construindo são pessoas que também vão ter essa assimetria de informação. Tragam essa informação, né, para que nós, governo, ali, consigamos fazer esses normativos de forma a proteger melhor a concorrência, mas também com todos os aspectos de proteção de dados. É assim, com essas discussões, com esse conjunto de ideias, que a gente toma as decisões mais informadas e entendo que melhores. Então, obrigada a todos, também foi um grande prazer. Obrigado, Patrícia. Marcela, o seu takeaway para a sua pesquisa e prática advocatícia. Bom, de novo, obrigada para todo mundo, especialmente para os painelistas aqui pela discussão, foi ótimo. Assim, eu acho que a principal conclusão que a gente sempre tira desses debates, mas que é super importante de reiteradamente ser enfatizada, é que esse tipo de debate, assim, ele é necessariamente multissetorial, interdisciplinar, e ele não tem como ser resolvido de outro jeito. Né? Não tem, simplesmente não vai acontecer. Então, essa criação desse ambiente, né, de interação entre sociedade civil, empresas, governo, é muito importante, e entre as diferentes áreas, é muito importante para a gente chegar em boas respostas, ou pelo menos para a gente chegar em boas tentativas de resposta, testar e ver se elas funcionam. Então, acho que, de novo, agradeço muito, e o que fica precisamos continuar, precisamos expandir esse tipo de discussão. Obrigado, Marcela. E você, Lucas, o que você conclui e resume também da conversa? Obrigado, Rafael. É sempre um prazer estar com vocês, painelistas extremamente qualificados, aprendo sempre com todos. Acho que a principal conclusão aqui é de que o assunto é difícil e, como a Marcela mencionou, qualquer solução precisa contar com visões diferentes de diversos players. E, novamente, agradeço e elogio a participação do CAD nesse nosso evento, porque é muito importante compartilhar uma oportunidade acadêmica e um evento como esse com pessoas que têm poder de decisão em um órgão tão importante quanto o CAD. E é importante ver também que vocês estão fazendo um excelente trabalho com os estudos. E nós, né, acadêmicos, membros da iniciação científica, entidades do terceiro setor e empresas, eu acho que quanto mais nós colaborarmos e conseguirmos compartilhar ideias, em tese, mais apropriada seria a solução que chegaríamos no futuro, se é que vamos conseguir chegar a uma solução, porque às vezes são visões e caminhos bastante contraditórios e é difícil de conciliar, mas espero que a gente consiga para o bem de todos. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Eu queria, em nome do Data Privacy e do IDEC, agradecer muitíssimo a presença de vocês. Queria agradecer muitíssimo os nossos parceiros do CGI e do NIC, que organizaram mais esse FIB, né, em condições adversas e que nos apoiaram tanto. Agradecer também ao CAD por ter feito uma divulgação institucional desse evento, né, como o Lucas disse, foi muito importante, muito honroso para a gente ter essa divulgação e esse diálogo construído assim. E também as 170 pessoas que conectaram, as que fizeram perguntas aqui, teve uma interação muito rica. Esse evento fica gravado, ele gera uma memória, né, desse estado da arte atual. E vai ser muito interessante também no futuro a gente olhar para trás e ver esses sucessivos debates no FIB, como é que eles foram construindo uma agenda muito mais ampla. Então, queria agradecer muitíssimo a presença de todos e dou por encerrado esse painel. Muito obrigado e tenham todos uma ótima tarde, uma ótima semana. Obrigado. Obrigada.